Bom, gente, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, estamos de volta, então. Na semana passada, eu deixei para vocês atividades para vocês fazerem, né? Conteúdo lá no Moodle. E aí, essa semana de hoje, a gente vai tem esse encontro síncrono. Eu ainda não consegui, não terminei de preparar a semana que vem, então ainda não sei se a gente vai precisar ou não de atendimento síncrono, mas a princípio não vamos precisar. Mas eu aviso vocês, tá? Pode deixar. Bom, a aula de hoje ela é um pouquinho. Bom, antes de eu falar da aula de hoje, eu quero pedir para vocês fazerem uma coisa que é muito importante depois daqui, né? Quando terminar, vocês irem lá no Moodle de vocês e conferir desde a primeira semana se vocês fizeram tudo que está disponível lá para vocês. Por quê? Porque eu consigo saber quando todos e qualquer links que vocês entraram ou não. Então, eu sei se você leu o PDF ou não. Eu sei se você participou de uma atividade ou não. Por isso, é muito, muito, muito importante que vocês vão lá desde o comecinho e vejam o que ficou faltando e refazer. A gente ainda tem algumas semanas, eu acho que temos 5 encontros ainda, inclusive num sábado letivo, no dia 5 de fevereiro. Na próxima semana, não essa semana agora, na próxima, no sábado, a gente tem um encontro, mas não sei se vai ser encontro síncrono ou não ainda. Mas, enfim, temos algumas semanas. Então, é importante que a gente já esteja encaminhando aqui, né? Nós estamos entrando na reta final do nosso conteúdo. Hoje, por exemplo, é o conteúdo que estaria terminando o terceiro bimestre, por exemplo. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a discutir como se fosse o nosso quarto bimestre. Então, imagina que você está no terceiro bimestre e tem atividade que você não entregou ainda do primeiro ou do segundo bimestre, então você tem que correr, se for o caso, você tem que correr atrás disso. Ainda aceito, se vocês quiserem mandar atrasado, não tem problema, mas manda. O importante eu quero que vocês aprendam. É isso o meu objetivo aqui. Então não tem problema se estiver atrasado, claro que isso vai se diferenciar em relação aos conceitos e tal, mas, enfim, recolocar em dia aí tudo que está faltando, beleza? Desde lá do começo, qualquer PDF é para vocês estudarem e lerem o que ficou faltando. Dito isso, então, eu já vou começar com a aula de hoje, que ela é um pouco longa, mas é uma das minhas aulas favoritas do ano. A gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante e ele meio que amarra tudo aquilo que a gente veio estudando nas últimas semanas. A gente estudou sobre clima, sobre vegetação, sobre relevo, sobre um pouco sobre os solos. E aí isso tudo vai culminar, a gente chama, né, de culminância, quando tudo se junta, nesse conteúdo de hoje, que é os domínios morfoclimáticos, que eu vou apresentar aqui, para começar a apresentar aqui para vocês agora. E aí, para poder deixar isso um pouco mais legal e um pouco mais dinâmico, eu fiz essa apresentação, faço essa aula basicamente com fotos das viagens que eu fiz por aí. Então, conforme eu vou falando, explicando um pouquinho das viagens que eu fiz, para vocês conhecerem um pouquinho, e vou contando um pouquinho dessas viagens também, para dar uma animada aí para vocês nessa quinta-feira à tarde chuvosa, tá bom? Apesar de ter bastante imagens, também eu vou falar muitas características importantes. Então, eu preciso que vocês estejam aí com os cadernos de vocês, ou com o arquivo em que vocês fazem as anotações, enfim. Eu preciso que vocês vão anotando essas características que eu vou explicar para vocês. Muito do que eu vou explicar, eu gostaria que vocês não precisassem decorar, mas sim entender. Então, a ideia é que vocês possam entender aquilo que eu estou explicando e não decorar. Então, caso tenha dúvida, por favor, me pergunte, porque é bobagem querer decorar, sendo que esse é um conteúdo que uma coisa se conecta com a outra. Então, uma coisa explica a outra. Então, é mais fácil entender
do que decorar. Esse é o meu objetivo com a aula de hoje, tá bom? Eu vou começar apresentando para vocês, essa é uma foto minha também, e o conteúdo é os domínios morfoclimáticos. E aí você deve estar pensando, meu Deus, professor, lá vem você com esses palavrões que a gente nunca vai saber o que que é. Bom, o que que são esses domínios morfoclimáticos aí? Tem um geógrafo brasileiro, tinha, né, um geógrafo brasileiro chamado Aziz Absaber, que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse senhorzinho aqui. Ele é um dos, se não o principal, um dos principais geógrafos brasileiros do século XX. E ele tem esse nome, Aziz Absaber, esse nomão diferentão, porque ele é descendente de libanês, mas ele é brasileiro. E ele era professor da USP, fez trabalhos muito importantes na área de geografia física, mas ele enxergava muito além das características físicas do lugar. Ele entendia como que o lugar era apropriado pelas pessoas, como ele era ocupado e muitas vezes destruído, né? E ele fez durante a vida toda dele muitas viagens pelo Brasil também, muitas delas tipo no lombo de jegue, assim, para conhecer certos lugares. E a partir dessas viagens e com os estudos teóricos, ele foi criando as teorias dele e os trabalhos dele de geografia no Brasil. Então ele se tornou um geógrafo famosíssimo no Brasil e até fora do Brasil. E esse trabalho dele, esse domínios morfoclimáticos, foi um trabalho que fechou todo esse conhecimento dele. Então ele passou anos estudando e aí lá mais para o fim da vida dele ele fez criou esse conceito dos domínios morfoclimáticos, que é algo que resume basicamente tudo aquilo que ele foi construindo ao longo do tempo de conhecimento sobre as características do Brasil. E aí ele lançou esse livro aqui, que se chama Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas, escrito por ele, que é o livro que vai falar o que são esses domínios morfoclimáticos aí. Que é esse o livro que está aparecendo aí para vocês, né? Nesse livro, ele explica o que é um domínio morfoclimático. E aí eu vou falar para vocês que ele é um cientista, então ele e acadêmico, então ele era, né? Então ele escreve de uma maneira científica e acadêmica, o que não é muito fácil. Mas além disso, ele também era um ele gostava de escrever poesia. Inclusive esse livro aqui que ele escreveu que chama O que é ser geógrafo, ele tem algumas poesias dele que ele escreveu. E então esse trabalho dele, esse livro que eu estou mostrando para vocês, também tem um quê poético nas coisas que ele fala. E aí eu vou mostrar depois o que eu estou querendo dizer com isso, né? Então ele tem umas palavras meio poéticas, com umas coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver. Então é uma leitura interessante também, mas às vezes pode ser que seja um pouco difícil. Então eu vou tentar explicar para vocês esse trechinho que ele explica o que são esses domínios morfoclimáticos. E aí é muito importante a gente parar um minutinho para tentar entender. Então, o que é um domínio morfoclimático? Primeiro eu queria que vocês prestassem atenção na palavra. Domínio, o que ele está querendo dizer com domínio é uma área. Por exemplo, uma gangue tem o seu domínio, tem uma área, um espaço, um território dela, né? A gente tem você pode dizer, esse daqui é o meu domínio, né? É onde eu conheço, né? Então ele está querendo dizer que esse domínio é um espaço específico, né? Não é um domínio de dominação, de escravização ou algo assim, tá? É um domínio de espaço. E aí quando ele fala morfoclimático, ele está juntando duas palavras. Morfo significa forma. Lembra no Power Rangers que eles falavam hora de morfar? Era a hora que eles tinham que mudar de forma. E eles viravam os Power Rangers, né? Quando se fala metamorfose, é que algo transformou a sua forma, mudou a forma, né? Então, morfo significa forma.
E na geografia, o que que é forma? A forma é a forma do relevo. Então, um domínio morfoclimático é um lugar que tem um relevo específico, mas não só um relevo, porque ele é morfoclimático. Então, também tem um tipo de clima específico. Mas também não só isso. Mas estou falando isso para você prestar atenção na palavra, porque a palavra te diz muita coisa. Então, para você poder lembrar disso, né? Tá, mas o que que ele diz que é um domínio morfoclimático? Ele diz assim, ó, que o domínio morfoclimático é um conjunto espacial de certa ordem e grandeza territorial, de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área. Nossa, já está difícil, professor. O que que é isso? Ele está dizendo que um domínio morfoclimático é um espaço que pode ser maior ou menor. Ele pode ter centenas de milhares de quilômetros quadrados ou milhões de quilômetros quadrados. Então, essa é a primeira coisa. Que o domínio morfoclimático é uma área, né, um território, uma área territorial. E que essa área pode variar, ela pode ser menor ou maior. Mas o que, que tem nessa área? Ele diz aqui, ó, onde haja um esquema coerente de feições de relevo e tipos de solo. Ou seja, nessa área específica, nesse domínio, tem tem características coerentes de feições de relevo, de tipos de solo, de formas de vegetação e de condições climático-hidrológicas. Ou seja, nessa área, nesse domínio, existe algumas características de clima, de relevo, de solo, de hidrografia, de vegetação, que são coerentes, que têm relação e têm afinidade entre elas, né? E aí ele diz isso, ó, que tem feições paisagísticas e ecológicas integradas. Ou seja, essas características do relevo, da vegetação, do clima e etc., estão integradas. Uma depende da outra. A característica do solo depende do relevo, que influencia na vegetação, que influencia no clima e assim por diante. Por isso, ele diz que são integradas. E aí ele diz assim, ó, que nesses domínios, as condições fisiográficas e biogeográficas, ou seja, das características físicas daquele lugar e das formas de vida que existem ali, tanto de vegetação quanto de animais, dos seres vivos, etc., formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. Ou seja, que essas características aí, como de clima, vegetação e etc., dentro desse domínio, elas têm uma homogeneidade, elas se parecem, né? Mais ou menos como a capa do livro aqui, ó. Olha só, quando você olha para essa paisagem que está aqui, você vê basicamente o mesmo tipo de relevo, bem planinho, não é? E a característica da vegetação, parece que até onde você consegue enxergar é o mesmo tipo de vegetação, não é? É isso que ele está querendo dizer, que é uma extensão que tem mais ou menos as mesmas características. Então, é relativamente homogêneo. Isso não quer dizer que todos os lugares são exatamente iguais ali dentro, né? Mas, de maneira geral, ou seja, de certa forma é uma generalização, né, desse território brasileiro. Então, o que que ele fez? Ele pegou o espaço brasileiro e dividiu em algumas áreas. O que que tem nessas áreas? Elas podem ser áreas maiores ou menores, né, que tem algumas características de relevo, de tipo de solo, de vegetação, de clima, de hidrologia, que se estão integradas entre elas, que dependem uma da outra e que têm uma extensão homogênea dessas características aí. Deu para entender ou está muito confuso? Me diga. Pode escrever no chat também. Eu acho que está muito confuso ainda. Querem que eu explique de um outro jeito? Professor, Oi? tá de me ouvir? Agora sim. Então, de certa forma, um domínio morfoclimático seria tipo a relação de relevo e clima. Isso, é um lugar em que tem
algumas características de clima, vegetação e etc. que se relacionam. Por exemplo, quando a gente estava falando lá do clima dos lugares, e aí eu mostrei para vocês o mapinha lá dos climas, logo depois eu falei das vegetações, e a gente viu que existe uma relação entre o clima e a vegetação de algum lugar, não é? Então, os domínios climáticos têm a ver com isso, morfoclimáticos têm a ver com isso, como o clima e a vegetação se relacionam, mas não é só clima e vegetação, tem também o solo, o relevo, as características dos rios e assim por diante. Eu vou mostrando quais são eles aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro agora. Mas se tiver dúvida, me perguntem, não fiquem com dúvida. Olha só. Esse é o mapinha que ele criou a partir desse estudo. Esse mapa, pessoal, ele é tão famoso no Brasil e até no mundo, por causa desse estudo dele, que muitas vezes aparece só o mapa, esse mapa nas questões de vestibulares ou do Enem, por exemplo, aparece só esse mapa e nada, não tem título, não tem legenda, não tem nada. E você é obrigado a saber do que se trata e quais que são as características, de tão famoso que ele é. Então, a partir de hoje, se você quiser, você pode imprimir isso daqui, recortar, colar, fazer coraçõezinhos em volta e deixar isso bem perfeitinho assim, bem fresquinho na sua cabeça, porque ele é muito importante. Por quê? Porque ele meio que resume todos os estudos, tanto do Aziz Absaber, mas de outros geógrafos, tanto brasileiros quanto principalmente franceses, do território brasileiro, né? Ele é um resumão disso tudo. E aí ele fez, de acordo com os estudos dele, ele separou o Brasil em 6 domínios morfoclimáticos diferentes. Ele identificou que tem 6 lugares em que são características aquelas formas que a gente falou, de clima, de vegetação e etc., são características desses lugares, e por isso, então, ele dividiu nessas 6 regiões. Você está vendo que tem algumas que são muito grandes, mas tem outras que são menores, não é? É isso que ele estava querendo dizer, desse domínio, dessa área, que algumas têm centenas de milhões de quilômetros e outras têm alguns milhares de quilômetros, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. E aí, quais áreas são essas? Nós vamos descobrir. Nós estamos aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó. Você consegue ver a pontinha ali? Nós estamos ali, ó. Nessa pontinha. A gente tem com o vermelhinho ali. E aí eu vou falar primeiro depois eu vou mostrar para vocês, primeiro do domínio das araucárias, que é esse que está em verdinho, azul escuro, aqui para vocês. O próximo, mais próximo da gente, é o domínio das pradarias. Esse que está em cinzinha, no litoral, é o domínio dos mares de morros. O que está no meio do Brasil é o chamado domínio do cerrado. O que está em vermelhinho ali é o domínio da caatinga. O verdinho é o domínio amazônico. Ah, beleza, professor. Então são esses 6 domínios morfoclimáticos. Mas e a gente que está aqui, ó? A gente está em qual domínio morfoclimático? Segundo esse estudo do Aziz Absaber, na verdade a gente não está em nenhum domínio morfoclimático, mas a gente está numa faixa de transição. Então, entre um domínio e outro, existem essas faixas de transição, que são áreas que guardam característica de 2 ou mais domínios. Porque é como se como se você tivesse ultrapassando as paisagens aqui e elas vão se misturando, né? As características vão se misturando. Não tem uma divisão abrupta ali, assim, ó, aqui acaba tal coisa e começa a outra, né? Então tem essa faixa de transição que vai misturando as características de um domínio com o outro e assim por diante. E aí eu vou, depois, no final, falar algumas dessas características que vai ficar um pouco mais claro. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês as características de cada um desses domínios. De cada um desses domínios. Então, antes de falar dessas características de cada um dos domínios, aí eu queria saber se vocês estão entendendo, se eu posso continuar ou o que eu posso explicar melhor. Tá tranquilo? Então tá bom, qualquer coisa dá um toque. Escreve aí no chat que eu tô vendo. Bom, então,
eu vou falar para vocês essas características, então vocês podem ir anotando aí de maneira geral, mas o PDF vai ficar, o PDF não, o PowerPoint está lá, vou colocar para vocês acompanharem depois lá no Moodle, tá bom? O primeiro domínio que a gente vai falar é o que está mais perto da gente, que é o domínio das araucárias. O Aziz Absaber, ele é maravilhoso, era maravilhoso, e aí ele, para cada um dos domínios, ele colocou um subtítulo para esses domínios. E quando eu tinha a idade de vocês e fui estudar isso daqui, eu resolvi decorar esses subtítulos. E eu fiquei bravo com o Aziz, porque eu falei assim, gente, esse homem me obrigou a decorar um negócio aqui, olha isso aqui, esses nomes. Esse aqui até que tá tudo bem, mas depois vocês vão ver um que tem uns nomes muito absurdos. E eu tive que decorar. E aí eu fiquei pensando, por que né, eu tenho que decorar isso, né? Mas tem que decorar, que triste. E aí hoje em dia eu fico pensando que, na verdade, ao invés disso daqui me atrapalhar, como eu estava achando, isso aqui me ajuda. Por quê? Porque esse subtítulo aqui é um resumo de todas as características do domínio. Então, se você não precisa decorar isso daqui, mas você entendendo quais são essas características, você vai saber do que se trata esse domínio morfoclimático. Então, antes, quando eu estava com a idade de vocês, eu estava vendo como um empecilho, mas na verdade ele estava querendo me ajudar e eu não sabia. Então, o domínio das araucárias é o domínio dos planaltos subtropicais com araucárias. Bom, por que planaltos subtropicais? Porque o relevo dessa região é um relevo de planaltos. Esses planaltos que ocupam o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A altitude desses planaltos são acima de 400 metros de altitude. Vocês sabem a quantos metros de altitude a gente está aqui, mais ou menos, em Foz do Iguaçu? O Gui não sabe. A Mandinha também não. Alguém que tem um chute, se não souber? Não é 600 nem 100. Foz fica numa região mais baixa. Nós estamos, pessoal, numa altitude de mais ou menos 200 metros de altitude. Ou seja, nós não estamos exatamente nesse planalto aqui. E é por isso que a gente faz parte de uma faixa de transição. Eu vou explicar para vocês isso depois. Então, o domínio das araucárias vai se estender até os lugares em que tem mais ou menos 400 metros de altitude, até 1.500, 1.700, às vezes, metros de altitude. E por que são planaltos subtropicais? Porque o clima dessa região são climas subtropicais. É um clima subtropical. Lembra que a gente viu lá naquele encontro que eu dei aula para vocês dos climas e falei que nós estamos abaixo do Trópico de Capricórnio. Mostrei para vocês a foto de quando eu estava atravessando o Trópico de Capricórnio, né? É por isso que a gente tem esse clima subtropical aqui. Então, o domínio das araucárias é um planalto subtropical, que significa que tem chuva durante o ano inteiro, mas a temperatura cai bastante no inverno. E qual que é a vegetação que se desenvolve nesse lugar? É uma vegetação que a gente chama uma floresta associada, porque ela é uma floresta de araucárias associada com os Campos Gerais. Olha só como é isso. É desse jeito. Uma floresta composta principalmente por araucárias, mas embaixo dela ou em lugares próximos dela também tem a ocorrência dessa vegetação de campos gerais aqui, ó. Essa vegetação gramínea de campo, como mais ou menos aqui. Essa foto aqui não é minha, tá, pessoal? Desse começo é a única que não é minha. Então, é onde você vê a araucária ou uma florestas de araucária nas áreas de vale dos rios, tá vendo? Ali são vale de rios. Então, é onde consegue se desenvolver a floresta, mas nas regiões dos planaltos, né, ou, desculpa, nas regiões mais altas, se desenvolve essa vegetação rasteira aqui. Essa foto aqui, ela tem uma plantação, né? Isso aqui é uma plantação, né? Mas ali atrás você consegue ver, né? Com áreas de pastagem, né? Que são ótimas para pastagem justamente porque são gramíneas. Então, é isso que é essa vegetação associada da floresta de araucárias com os Campos Gerais. Deu para entender? Então, tá bom.
Vamos passar para o segundo domínio, que é o domínio das pradarias. Pessoal, é pradarias e não padarias, viu? Pradarias. E dá para confundir, porque olha só o que, que vem de subtítulo, ó. Coxilhas subtropicais. Coxilha e não coxinha, tá bom? Aí, professor, você vem aqui me falar de padaria, de coxinha, eu vou ficar com fome desse jeito. São as coxilhas, minha gente. E as coxilhas têm esse nome. Não sei se muitas vezes quando tem gaúcho em algum lugar, eles tem várias churrascarias por aí. É, ele estava com fome, a poesia veio disso, né? As churrascarias às vezes têm esse nome de coxilha dos Pampas. Por quê? Se vocês lembrarem aqui do mapinha, ó, o domínio das pradarias é justamente esse aqui. Eu vou parar de mexer para poder vocês conseguirem ver. É justamente esse que está em roxinho aí, que fica na região do Rio Grande do Sul brasileiro, né? Então, é justamente onde tem essas coxilhas. O que, que são essas coxilhas? Vou mostrar uma foto para vocês, olha só. É isso daqui, ó. É um relevo que ele é basicamente bastante plano, de maneira geral bem plano, né? São planícies e tem algumas ondulações, ó, bem levinhas, tá vendo? Leves colinas. Essas colinas aqui são as coxilhas. Isso que são as coxilhas. Nesse relevo, e com o tipo de clima que se desenvolve aqui, que é o clima subtropical também, né, que tem chuva bem distribuída durante o ano todo, com queda de temperatura nos meses de inverno, é perfeito para se desenvolver essa vegetação que está aqui, que é essa vegetação de gramínea, de campo, que são as pradarias, né? Então, o relevo característico do domínio das pradarias são justamente as pradarias, que são esses campos, né? É uma vegetação bastante formada por gramíneas e alguns arbustos também, como você consegue ver aqui. Porque é uma região de... aliás, não, é o contrário. A hidrografia desse lugar é composta por rios bastante largos. E esses rios são largos justamente porque eles são rios de planícies. Essas planícies são formadas por esses rios, né? Então o relevo é bem planinho assim, porque os rios formaram essas grandes planícies. Então são rios bastante grandes que passam por ali. Como, por exemplo, o Rio Uruguai, que vai se juntar depois com o Rio Paraguai, né? Então, são rios grandes que formam essas planícies aí. E como são rios formados por essas planícies, tem muitos sedimentos e nutrientes no solo. Então, o solo dessa região ele é muito fértil. Por isso que ele foi utilizado, muito utilizado, para o plantio de arroz e de soja. O Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz no Brasil. Então, grande parte do arroz que todo brasileiro come vem de lá, né? Por quê? Porque o arroz, olha só como isso daqui é uma plantação de arroz, ó. A plantação de arroz precisa de uma região bem planinha para poder ser alagada. Então, é nesses alagados, tá vendo que tem água aqui, ó? É que se planta o arroz. E aí depois colhe o arroz que a gente come no nosso dia a dia. Então, esse lugar é perfeito para o plantio de arroz, por isso que ele é muito cultivado. Soja, porque esse terreno bem planinho favorece a mecanização, que é fundamental para a soja na produção agrícola moderna, né? Então, é por isso que então aqui que é o berço da soja no Brasil. E aí os gaúchos dessa região aqui foram migrando para o restante do Brasil, plantando, cultivando a soja em outros lugares que não são tão boas quanto aqui. Então por isso vai precisar de mais corretivos no solo, várias outras tecnologias que vão precisar para poder abastecer. E hoje a soja domina a produção agropecuária brasileira, né? E aí, olha só, esse aqui sou eu aos meus 20 e pouquinhos anos na Highway to Hell. A gente estava, essa é minha amiga Andressa, várias das viagens, das fotos que eu vou mostrar agora são de viagens que eu fiz com ela. E a gente estava indo para o Uruguai, uma viagem para o Uruguai de carro. E aí a gente passou pelo quilômetro 666, a gente teve que parar para tirar uma foto, para tirar o sarro, né? Olha como eu era jovem, tinha a beleza no olhar, agora sou uma bicha velha, com a tristeza nos olhos.
as costas doídas e as juntas todas corroídas pelo tempo. Muito triste. Será que começou tudo aqui depois de encontrar essa placa? 666? Medo. Bom, o próximo domínio que a gente vai falar é o domínio dos mares de morros. E aí, lembra que eu falei para vocês que os nomes vão ficando mais complicados e mais poéticos, né? Olha só, mares de morros. Professor, ele estava viajando aí quando ele quis falar de mar de morro, mares de morros, é um mar de morro. O que ele está querendo dizer, né? Aí você vai ver o subtítulo, tá lá, áreas mamelonares. Meu Deus, professor, que é isso? Não é isso que vocês estão pensando, tá? Eu já vou mostrar o que é, mas não é isso que vocês estão pensando. São áreas mamelonares tropical atlânticas florestadas. O que ele está querendo dizer com isso? Cara, é bem isso, era uma época boa que podia sair de casa. Bom, essas áreas mamelonares é justamente uma característica do relevo desse lugar, que é como? É um lugar cheio de morros que são bem redondinhos. Esses morros são bastante inclinados, mas os topos deles são bem arredondados. Que isso foi feito pela ação da água, foi sendo esculpida pela ação da água. Lembra que a gente estudou o intemperismo? Então, o intemperismo químico e físico aqui, da ação da água da chuva, foi arredondando esses morros. Por quê? Porque é uma região tropical. E a gente viu que em regiões tropicais, e nesse caso tropical atlântica, chove muito, muito, muito. Então a chuva vai fazendo esse trabalho. E aí, olha só, ela forma isso daqui, ó. Parece um mar, só que ao invés de um mar que tem água, seria um mar de morros. Exatamente, Rafael. Inclusive, outro nome, né, para esse relevo mamelonar, né, uma outra explicação para esse relevo mamelonar, é como se fossem vários pães de ló, né, como tem lá no Rio de Janeiro, ou pão de açúcar, né, que vão formando, é como se fosse vários deles, né, e forma essa paisagem aí. E aí, essa paisagem, olha só, elas não parecem isso daqui, ó, um monte de melão junto. Assim, lembra, né? Não é que é igual, mas esse monte de morrinho tudo junto, lembra um monte de melão tudo junto. Por isso que é mamelonar. Por isso que são áreas mamelonares. Então, quando você vê esse relevo cheio de morrinhos arredondados, lembra do mamelonar. Tá vendo? Dá fome, não dá, Amanda? Eu tô falando. Exatamente. Vamos pintar os. Tinha que ter tirado uma foto dos melão verde, né? Bom, então esse é o relevo, né? Isso são áreas mamelonares. São esses morrinhos arredondados esculpidos pela ação da água da chuva, né? Além desses morros arredondados, tem também isso daqui, ó. Aqui vocês conseguem ver uma tripinha marrom, ó, não consegue? Tem uma por aqui assim, ó, tem uma tripinha marrom. Essa tripinha marrom aqui é o, um rio. E aí, esse rio, você tá vendo, ó, que tem um monte de morrinho por aqui, mas toda essa parte aqui de baixo, ó, ela é meio planinha, tá vendo? Isso daqui foi esculpida pelo próprio rio. Forma uma planície do rio. Por isso que, quando a gente fala aqui planície aluvial, né, é planície formada pelo rio. Com alguns grandes rios, como o Rio Tietê, por exemplo, o Rio Grande, o Rio Paranapanema. São todos rios que perpassam essa região aí do domínio dos mares de morros. E, como bem lembrou o Rafael, né? Ah, professor, como se fossem todos os pães de açúcar. Exatamente. Olha onde ocupa o domínio de mares de morros. Olha onde ele está. Ele está justamente, principalmente na faixa litorânea do Brasil, né? E um pouco nessa parte interiorana aqui de São Paulo, Minas Gerais, e Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e assim por diante. Então, é uma região principalmente litorânea, né? E aí, opa, tô dando spoiler para vocês. Essa daqui é uma foto, essa foto aqui não é minha, tá? Nenhuma dessas duas, na verdade, são minhas. Mas essa daqui é uma minha, em que eu tô lá em Minas Gerais. E aí lá em Minas Gerais você também consegue, são áreas um pouco mais planas aqui, mas você consegue ver também um pouco desse relevo mamelonar aqui, especialmente lá no fundo, né?
Por que essas áreas são, esses morros, eles são muito íngremes? Nessa época do ano, principalmente agora, dezembro, janeiro, a gente ouve muito falar disso daqui, ó. Essa foto também não é minha. É de deslizamento de terra. Por quê? Porque são áreas que são bastante inclinadas, né? E chove muito na época do verão. Então, nessas épocas de chuva, o solo fica muito saturado e aí ele desliza. Esse é um movimento natural, né? Mas muitas vezes ele é intensificado por causa do desmatamento, né? Então, como muitas pessoas não têm a possibilidade de morar em lugares muito seguros, muitas vezes são obrigadas a morar nas encostas dos morros. E isso acaba provocando ainda mais esses deslizamentos de terras, né? E aí você vê, né? Famílias indo para baixo da lama, né? É perigosíssimo. E aí normalmente isso acontece agora nessa época, né? Que são justamente as épocas de chuva. Essa foto aqui eu tirei numa viagem que eu fui em 2019, que eu gosto muito dela porque acho que resume bastante o domínio de mares de morros, porque eu tô dentro, né, do Oceano Atlântico aqui, né? Então eu tô dentro do oceano que dá um nome ali que ele fala de, ó, olha como é que ele chamou, áreas mamelonares tropical atlânticas florestadas, né? Então, ó, eu tô ali dentro do Oceano Atlântico, tô num bar, aí eu tirei a foto. E aí a hora que você vê lá no fundo, né? Você vê uma floresta, né? Os mares, você vê o mar, mas também vê o mar de morros, né? Cheio de árvores, de florestas, então são áreas florestadas, né? E aí, vocês não lembram, mas eu acho que vocês não lembram, mas tinha uma minissérie na Globo que chamava A Muralha, que era justamente, falava justamente da ocupação do Brasil no início do século XVI, XVII, e como essa muralha aqui, essa serra, formava uma muralha para que impedia as pessoas de conhecerem o que tinha lá dentro. Então, os colonizadores tiveram que atravessar essa muralha aqui, e aí você imagina, né, como era tudo cheio de floresta aqui, como era perigoso, né? Então, funcionava como uma muralha mesmo para a passagem das pessoas para lá. Acho que o Rafael tinha uma pergunta, o Guilherme? Professor, pode ser que eu entendi errado. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, Guilherme, depende da situação. Cada domínio, né? Esse domínio é como se fosse um retrato, né? Como se fosse um retrato momentâneo do que a gente, do que a gente tem agora, né? Esses elementos, eles só se desenvolvem por causa das características que vão acontecendo, né? Então, vai depender muito, né? Tem lugares em que a vegetação que foi provocando transformações climáticas. Tem lugares que a vegetação que foi mudando por causa de características climáticas, né? Então, depende do lugar, tá? Então, mas é isso que faz esses domínios serem tão importantes, porque eles resumem justamente essa simbiose aí que existem entre esses elementos, né? Por isso que é tão perigoso quando a gente fala em desmatamento, porque se você desmata, você está acabando com um desses elementos que é muito importante que mantém os outros ali, né? Por exemplo, a floresta de araucárias, ela só existe por causa das temperaturas daquele lugar, dos lugares, e por causa da altitude. Então, se não for aquela altitude, as araucárias não vão se desenvolver. Só que com o aquecimento da, da Terra, pode ser que essas araucárias vão começar a acontecer ou se desenvolver somente nos lugares mais para cima, porque o clima está mudando e está ficando mais quente. Ela precisa de lugares mais frios. Então, ela só vai conseguir se desenvolver nos lugares que são mais frios, que são os que mais altos ainda, né? Então, essas transformações que vão também mudando a paisagem. E aí, depois eu quero mostrar para vocês uma fala que ele coloca lá no começo. Eu coloquei no começo do PowerPoint e esqueci de mostrar para vocês, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, esse é o domínio dos mares de morros. Vou trazer mais uma coisa, mais umas características para vocês. O clima dessa região é um clima tropical atlântico. Prestem atenção, tem uma coisa muito importante aqui. Quando a gente estudou o clima tropical, nós falamos que o clima tropical era um clima que tinha
duas estações do ano bem definidas. O verão, que era bastante chuvoso, e o inverno, que era mais seco. Só que nesse caso aqui, o clima é tropical atlântico. O que significa que esse mar aqui, o oceano, ele, ele não está ali só no verão e no inverno ele vai embora. Ele está lá tanto no verão quanto no inverno. O que faz com que o mar forneça água para essa região, umidade para essa região, o ano inteiro. Então, no clima tropical atlântico, chove bastante durante o ano inteiro. No verão, chove mais, como eu falei para vocês, mas durante o ano inteiro tem chuva. Por quê? Porque durante o ano inteiro o oceano está ali fornecendo chuva. Então, tá vendo essas nuvens aqui? Não são exatamente essas nuvens, mas quando se forma uma tempestade aqui no mar, ela vai levando essa chuva com essas nuvens com água até a floresta, até um mar de morro. E aí esse mar de morro não deixa a chuva passar. Então faz com que chova tudo aqui, ó. Por isso que nessa região dos mares de morros chove durante o ano inteiro. Por exemplo, quem aqui já passou, já foi para a praia, por exemplo, ou aqui no litoral paranaense, ou no litoral de São Paulo, ou no litoral de Santa Catarina, teve que passar por essa serra aqui, ó, por essa região de serra. Como eu que tirei essa foto aqui, ó. Tava descendo a serra lá para Paranaguá. E aí tava lá, ó, o mar de morro florestado. Isso daqui é lá em São Paulo. Essa foto eu tirei agora, em janeiro desse ano, né? Então a serra, o mar de morro lá. E aí, nessa região, chove tanto que olha só o que tem bastante lá. Alguém sabe o que é isso aqui? É bananeira? Bananeira. E bananeira precisa de pouca ou muita água? Muita água. Então, nesse lugar chove tanto que tem muita produção de banana. Olha só, se você olhar nessa foto aqui no fundo, ó, tudo isso daqui é bananeira. Ó. E isso aqui tem uns lugares lá que, tipo, os morros são todos cobertos de bananeiras. Né? Então, é uma região que se produz muita banana. De tanto que chove. Olha essa imagem que eu trouxe. É de uma trilha que eu fui fazer lá em Iguape. E aí, essa floresta é o que a gente chama de Mata Atlântica, né? Ela é muito rica justamente por causa dessa grande presença de água durante o ano inteiro. E é uma floresta muito úmida e densa. Ela é tão úmida que, olha só, o tronco dessa árvore está verde. Não é que o tronco da árvore é verde, é que está verde de tanto musgo, né? Por quê? Porque tem uma elevada umidade aqui dentro. Então, uma árvore centenária que tinha lá, ó, o Pedro, meu amigo lá, servindo de, de escala aí pra gente, pra vocês saberem o tamanho da árvore. Cheio de mosquito, coitado. Daí ele saiu tudo picado, que ele quis tirar a foto ali e saiu tudo picado. Então, esse é o domínio dos mares de morros. O próximo domínio que a gente vai falar é o domínio do cerrado. E aí, o subtítulo do cerrado que o Absaber desenvolveu foi o Chapadões, não é o chapadão que você está pensando. Eu já vou explicar que chapadão é esse. Os chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas galerias. Eu falei que ia ficando um pouquinho mais complicado, né? Mas vai ficar mais claro. O que são esses chapadões? Chapadões são as formas de relevo. O domínio do cerrado, eu não sei se você lembra, é esse que ocupa bem o meio do Brasil, tá vendo? É esse aqui. Que é justamente a região que a gente chama do Planalto Central. Quando a gente quer se referir a Brasília, a gente chama de Planalto Central, não é? É justamente onde temos o domínio do Cerrado. Então, é na região central do país, onde tem planaltos. Esses planaltos podem variar de 300 até 1.700 metros de altitude. E essa região é onde começam os principais rios brasileiros. É onde começa o rio, não todos, mas a maioria dos rios da margem direita do rio Amazonas, é onde começa o rio Tocantins, o rio Araguaia, é onde começa o rio Paranazão, que passa aqui do nosso lado, começa aqui, o rio Paraguai, ou seja, é uma região das principais nascentes dos principais rios brasileiros. Por isso é uma região muito importante, né? Como que é esse relevo de chapada? Ele é assim, ó. Eu fiz um panorama para mostrar para vocês. Olha aqui. É uma região, é como se você imagina que você está sentado no chão
e olhando para a mesa da sua casa. Você vai ver, vai ter uma imagem mais ou menos assim, né? Você está lá embaixo, olhando para essa região que é mais alta e plana. Parece aquela definição lá na quinta série, quando você aprendeu o que, que era planalto. A prof falava assim, o planalto é um lugar plano e alto, né? Então, esses são os chapadões. Não era aquele chapadão que você está pensando. Esse é o chapadão. Um lugar plano e alto, né? Que é a principal forma de relevo dessa região, né? Nesse lugar, o clima é o tropical típico. Aqui sim, é diferente daquele tropical úmido que a gente estava falando. Ou seja, é um lugar que tem duas estações bem definidas. No verão, chove muito, mas no inverno é uma estação seca. E esse período de seca pode durar de 3 a 5 meses. Por causa disso, porque ele pode durar de 3 a 5 meses, os rios também vão responder de acordo com isso. Eles vão ter uma vazão mais ele vai ser mais caudaloso no verão, mas vai ter pouco fluxo no inverno. É por isso que tem uma variação, por exemplo, muito grande da questão no verão e no inverno ali na Itaipu, né? Que nos meses de julho, agosto, está normalmente bem mais seco, né? Justamente porque nas nascentes lá do Rio Paraná tem essa variação muito grande, né? Aqui também tem, né? Mas lá é ainda maior essa variação. Essa daqui eu tirei como se, eu falei, né? Como se você estivesse sentado no chão, olhando para a mesa da sua casa, né? Aí eu tirei essa foto aqui, indo fazer a trilha, e aí eu fiz a trilha e subi lá em cima depois, né? Aí quando eu cheguei lá em cima, olha como é lá, ó. Tudo bem plano, você consegue ver lá longe, né? Porque é uma área muito plana, é uma chapada mesmo, né? Como se fosse uma mesa. Inclusive, às vezes chama o relevo, o nome desse relevo de mesas, ou relevo de mesetas, né? Dói as pernas, né? Tive que andar bastante. Tem uma trilha que você faz lá, é uma foto da Chapada Diamantina aqui, que é uma trilha de 3 dias, que você faz atravessando todo o parque da Serra da, da Chapada Diamantina. Esse eu não fiz essa ainda, mas eu quero fazer. Bom, e como que é a característica desse lugar? Bom, os solos de lá são muito ácidos. São solos muito ácidos. O que significa que eles não são solos muito bons para agricultura. Por exemplo, como a agricultura da soja. Para poder plantar soja lá, que é a principal ameaça do cerrado hoje em dia, é preciso colocar muito, como é que chama aquilo? Calcário, para resolver a acidez do solo, ou muito fertilizante. E tem um outro problema, é que as plantas que se desenvolvem lá, que é o que a gente chama do cerrado, né? Cerrado é o nome de uma vegetação, ela está acostumada, ou a vegetação do cerrado desenvolveu mecanismos para poder sobreviver aos períodos de seca. Lembra que a gente falou que tem períodos de 3 a 5 meses de seca? Imagina uma planta ficar 5 meses sem água? É muito difícil. Mas o que acontece? Essas plantas não ficam 5 meses sem água. Por quê? Boa parte delas tem raízes muito profundas, de metros de profundidade, que é onde elas vão buscar a água lá embaixo no lençol freático. Então, a vegetação precisa daquele lençol freático para poder sobreviver ali em cima, não é? Só que olha só o que o Aziz Absalver estava querendo dizer com integrado. O lençol freático só está lá, só existe lá, porque nos meses de chuva, a vegetação que é responsável por fazer a água infiltrar. Se não tem a vegetação ali, a água não infiltra e ela não fica lá no lençol freático. Se não tem lençol freático, a vegetação que sobrou não consegue pegar água para sobreviver nos meses de seca. Portanto, desmatar o cerrado é uma grande burrada, inclusive economicamente falando. E aí, pessoal, depois da atividade dessa aula de hoje, eu deixei um documentário para vocês assistirem, que é um documentário muito legal. Tá lá no Moodle, porque tá no, como é que chama? No YouTube, mas também tem no Netflix, se vocês quiserem assistir, que chama Sertão Velho Cerrado, que vai contar a história do Cerrado e vai contar a história da devastação do Cerrado.
Lá eles falam, inclusive, que a devastação do Cerrado é mais preocupante que a devastação da Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia é uma vegetação é uma floresta que tem milhares de anos, que é relativamente recente. O Cerrado tem milhões de anos. E é isso que o Aziz Al-Saber quis dizer quando ele colocou essa frase aqui, ó. Ele diz que, mais do que simples espaços territoriais, os povos eram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis ou deveriam ser responsáveis. Ou seja, a gente, enquanto ser humano, que ocupa esse espaço, a gente não herdou só a, a árvore que está ali, não herdou só os animais que estão ali. A gente herdou milhares ou milhões de anos de evolução da natureza para poder chegar naquele estágio que ela está. Então a gente deveria, pelo menos, ser responsável quanto a isso. E aí, por isso que eu quero muito que vocês assistam esse documentário, é uma atividade obrigatória, tá? Mas que vocês vão gostar de assistir. E já tive um monte de aluno me escrevendo e falando assim, professor, eu tô indignado, professor, eu tô maravilhado com o Cerrado, professor, minha próxima viagem vai ser pro Cerrado, porque de fato é incrível mesmo. Bom, e no Cerrado é uma vegetação bastante diversa. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que é uma área de gramíneas, né? Ó, é um campo, né? Mas tem outras áreas do Cerrado, por exemplo, ó, como aqui, que são áreas mais arbustivas, tá vendo? Também na Chapada Diamantina. Mas tem outras que são áreas mais florestadas, como lá embaixo, tá vendo? Tudo isso daqui é lá na Chapada Diamantina, olha só que lugar incrível. Esse daqui sou eu lá. Depois, eu subi tudo isso aqui, viu, gente? Não, não foi tudo isso aqui, não. Mentira, uma parte eu subi de carro. Tô mentindo pra vocês aqui, ó. Mentindo ao vivo. Que tristeza. Aqui é o lugar mais famoso lá, que é o Morro do Pai Inácio, lá da Chapada Diamantina. Maravilhoso, vale a pena conhecer. Tô até com... Tem uns amigos que tiraram sarro que eu tô até com cara de hétero nessa foto. E aí, por que eu falei sobre os diversos tipos de vegetação do Cerrado? Porque no Cerrado, não sei se vocês estão vendo, eu tirei essa foto, ela não é uma boa foto, mas ela dá para ver algumas coisas. Estão vendo que tem umas tripinhas por aqui, ó? Tá vendo? Que formam umas tripinhas. Essas tripinhas são matas ciliares em volta dos rios. As tripinhas são rios. E o que a gente vê, consegue ver de escuro aqui, é a vegetação em volta dela, que são as matas ciliares. Hoje em dia é obrigatório ter essa mata ciliar em qualquer vegetação, em qualquer lugar do Brasil, por causa do Código Florestal. Mas isso é característico dos cerrados. Por isso que o Aziz Absaber chamou de chapadões tropicais interiores com cerrados e as galerias, que são essas matas ciliares em volta aqui dos rios. Certo? Então, depois, terminando essa aula aqui, vocês vão correr lá para assistir o documentário. Quer dizer, não precisa assistir diretamente logo depois daqui, mas eu recomendo porque é mais... já vai estar tudo fresquinho na sua cabeça. Posso passar para o próximo domínio? Chama Sertão Velho Cerrado, Rafa. Mas eu coloquei lá no Moodle para vocês e tem no Netflix também. Sertão Velho Cerrado. O próximo Professor, domínio... Oi, diga. é Pode falar, só Henrique. uma viagem minha aqui. Quando a gente assiste aqueles filmes lá de Velho Oeste americano, é uma paisagem bem semelhante à do Cerrado aqui. Poderia considerar aquele lá do Oeste americano, do Sudoeste americano, um Cerrado? Alguma coisa assim, ou não? Muito bem colocado, Henrique. Eu acho que boa parte dele se parece mais com as caatingas, que é o domínio que a gente vai falar agora, que eu vou explicar e acho que vai ficar um pouco mais claro. Vamos lembrar disso aí, que são justamente os filmes do Velho Oeste têm a ver com a ocupação do oeste dos Estados Unidos, né? Que é justamente as áreas dos desertos, né? Deserto do Sonora, vários desertos que tem no oeste. E aonde tem as principais ocupações, as principais disputas, são nas áreas em que ainda tem a presença de água. Então, são áreas semiáridas principalmente, como nessa região dos domínios das Caatingas, que eu vou explicar agora para vocês.
O domínio das caatingas ele chamou de depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas. Meu Deus, professor, que palavrão. O que significa isso? Significa que são depressões. Depressões são formas de relevo que são mais baixas do que aquilo que está ao seu entorno. Então, é composto principalmente por duas depressões. A depressão sertaneja, que não estamos falando das músicas da Marília Mendonça, nem do Zé Neto Cristiano. Não é essa depressão sertaneja que a gente está falando. É uma depressão que eu vou mostrar já já para vocês. É a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco, do próprio Rio São Francisco. Essas duas depressões são rodeadas pelo Planalto do Parnaíba e pelo Planalto da Borborema. Eu vou mostrar para vocês. Parece isso, né, Rafa? Mas não é. Olha só, vou mostrar para você por que não. Olha só. Esse daqui é o mapa do Brasil. E aí, ó, esse daqui, azulzinho aqui, é o Rio São Francisco. Olha só. O Rio São Francisco cavou, ele mesmo desenhou esse buraco aqui, ó. Essa parte, tudo que está em verdinho são depressões. Tudo que está em amarelinho são planaltos. Então, olha só. Ele cavou essa depressão aqui para ele. O Rio São Francisco fez isso. E aqui também tem a depressão sertaneja. Essa daqui é a depressão sertaneja que o Aziz Absalver estava falando, e não a depressão da Marília Mendonça nem do Zé Neto Cristiano. E o que tem de amarelinho em volta é o Planalto da Borborema, que é esse que está aqui, e o Planalto do Parnaíba. Do Parnaíba é esse aqui. Então, esses são os dois planaltos que eu rodei. Então, essas duas partes são mais altas. Ah, professor, não acredito. Eu mostro para você, ó. Ele fez um corte, a gente fez um corte aqui, ele e o Jurandir Rossi fez um corte para a gente ver o perfil do relevo. Então, esse é o ponto A, aqui no Planalto do Parnaíba, e aqui é o ponto B, no litoral do Pernambuco. E aí, olha só. Esse daqui é o ponto B, ó, onde... no litoral, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui para onde tem o litoral ali embaixo, a aguinha, né? Então, olha só, tem essa elevação que é justamente o Planalto da Borborema, depois tem aqui embaixo, ó, a depressão sertaneja, que é essa parte que tá verdinha aqui, e ao lado o Planalto do Parnaíba. Tá vendo? Então, por isso que é chamado de uma depressão entre montanha e planalto, né? Então, é uma depressão entre esse resíduo de montanha, que é o Planalto do Parnaíba, da Borborema, e o Planalto do Rio Parnaíba. E o que acontece? Esses planaltos são responsáveis por impedir que a água da chuva chegue até aqui essa depressão. Por quê? Porque a água que viria aqui do mar, que nem faz no domínio atlântico, no domínio dos mares de morros, a água vem do oceano e chove aqui no litoral. E é isso que acontece. A água bate aqui no Planalto da Borborema e chove só aqui no litoral. A água que vem aqui para dentro, o vento que vem aqui para dentro do sertão, da depressão sertaneja, já é uma água sem chuva, porque choveu tudo aqui. Um ar, desculpa, sem chuva, que choveu tudo aqui no litoral. Então, o ar que veio para cá vem seco. A mesma coisa é a água da Amazônia. Então, a água que vem ali da floresta amazônica chove tudo aqui no Planalto do Parnaíba, e a hora que chega aqui, chega seco. Por isso que o clima dessa região é um clima semiárido, que é o lugar que menos chove no Brasil. Tem pouca pluviosidade, chove mais no verão, de água que vem ali do Oceano Atlântico, né? Mas o inverno é bastante seca. E aí, Henrique, essa seca é mais longa do que a do Cerrado. Então, de fato, é uma vegetação semelhante. Por quê? Porque é uma vegetação que também tem que estar acostumada com uma época de seca. Só que essa seca é ainda mais severa. Então, como no Cerrado, as plantas têm, por exemplo, folhas grossas ou casca grossa, folhas com cera, né, para poder impedir a água a planta de perder água. Ou tem raízes muito profundas para poder pegar água no subsolo. Na caatinga também tem isso, mas tem outras coisas ainda. Por exemplo, as plantas perdem as folhas para não perder água no inverno, né?
Ou também, aí tem muito mais vegetação com espinho, porque o espinho é uma folha, mas que não deixa, como os cactos, por exemplo, ou a flor do deserto, né? Que tem muitos espinhos, porque no espinho ela não perde água também. Então, aí que vai se diferenciando. E aí, então, por isso que vai se parecendo bastante com esse cenário aí do Velho Oeste, né? E nesse clima, as temperaturas são quentes durante o ano todo, né? Por quê? Porque é uma região, olha só, é uma região equatorial, né? Basicamente, né? Então, é muito quente durante o ano todo, mas no inverno não tem chuva. E aí, pessoal, essa daqui é uma foto que eu tirei lá no limite entre o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Olha só, eu estava exatamente aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, entre o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Então, eu estou em cima no Planalto da Borborema, olhando aqui para a Depressão Sertaneja. Então, ó, eu estou aqui em cima desse negócio, ó, tá vendo que eu estou em cima de uma rocha? Estou em cima desse Planalto aqui, que é o Planalto da Borborema, olhando lá para Depressão Sertaneja, né? E aí a diferença do Cerrado, por exemplo, é que aqui, se fosse no Cerrado, teria um rio passando aqui embaixo, como tinha ali nas fotos anteriores que eu mostrei. Aqui, como o clima é semiárido, olha só, não tem nenhum rio aqui. Por quê? Porque não chega a formar, né, não tem água suficiente, né, para poder formar esse leito do rio. Então, os rios, eles secam, especialmente os que têm, secam na época do período do inverno. Ah, professor, mas domínio da caatinga. Caatinga não significa mata branca, porque a mata perde as folhas, mas aqui tá tudo verdinho. É verdade, tá tudo verdinho, porque eu fui justamente no verão, então tinha chovido, não tava no período de seca, então tinha chovido e aí a vegetação já estava mudada. E é isso que eu queria falar. Só aqui que você vê um pouco mais de árvores um pouco mais secas, né? Isso é uma coisa que eu queria falar. O domínio da caatinga a gente normalmente ouve falar e conhece principalmente por causa da seca, né? Mas a chuva é mais importante do que a seca. A gente lembra da seca e é um problema e tal, mas a chuva é um momento muito marcante para esse lugar, né? Então, olha só, essa daqui é do mesmo lugar lá, e aí você consegue ver um pouco mais, né? O solo pedregoso e raso, com a vegetação, né? Com poucas folhas, de cactos, né? Vegetação seca, né? Caminhando por lá, né, andando por lá, eu vi muitos caminhões desse, né, que carregam água potável. Então, é uma outra relação com a água, é muito diferente da que a gente tem aqui, né, muito cuidado com a água para não desperdiçar. E aí, olha só, nessa região aqui, né, que tem bastante o plantio desse cacto lá que chama palma, que é um cacto que é utilizado para alimentação do gado e também das pessoas, principalmente nas épocas de muita seca, né. E aí tem a festa de São João, que é a festa mais famosa, foi o período que eu fui lá, que é a festa mais famosa, que é o período lá em, acho que se não me engano é 23 de junho, em que é a colheita, né? Então a festa é tão importante porque ela está ligada ao período da colheita do milho, principalmente, e que é onde tem essa grande festa e até hoje, né, um grande acontecimento porque a chuva é muito celebrada, né? Então, porque ela significa a vida nesse lugar. Então, eu gosto de lembrar que o semiárido é o lugar onde tem a seca, mas é também onde a água faz toda a diferença, não só na paisagem, mas também para a vida das pessoas. E aí, esse aqui é um dos cactos que tem lá, que é famosíssimo, que é o facheiro, que é um cacto característico da região. Tem outro cacto também, que é dois outros cactos, que é o mandacaru e o xique-xique, são característicos da caatinga. E eu procurei uma foto de um xique-xique que eu tirei e não consigo achar essa foto. Eu vou achar e vou mostrar para vocês, porque o xique-xique é muito legal. Tem até uma musiquinha. Quem não conhece, Severina, xique-xique, que montou uma boutique para a vida melhorar. É um sertanejo antigo, nem sei sobre o que é a música, sei que fala do xique-xique. E agora nós vamos para o último domínio, é o domínio amazônico. Esse eu ainda não conheço, então eu não tenho fotos dele, então nenhuma das fotos que vai aparecer aí são minhas. É o último domínio. Mas eu estou planejando resolver esse problema de não conhecer em breve. Vamos ver se vai dar certo. Então, o domínio amazônico é o domínio das terras baixas, florestadas, equatoriais.
Por que terras baixas? Porque o relevo da região é formado inteiramente por planícies, basicamente, né? Então, são planícies, são áreas muito baixas, que vão até, no máximo, 300 metros de altitude. Essas planícies, né, são todas planícies de rios, então são rios, são áreas muito alagadas, né? Então, olha só, você olha nessa foto aqui, né, até onde você consegue ver, você não vê elevações, né? É tudo bem plano. E o rio, olha só, enorme, super caudaloso. Deixa eu tentar dar uma dimensão para vocês do que tamanho que é isso que a gente está falando, ó. Isso daqui, ó, esse pontinho que eu tô aqui agora, ó, que eu coloquei o pontinho vermelho, eu vou tirar para vocês verem, ó. Então, esse pontinho aqui, que agora, onde está vermelho, eu vou tirar, vai ficar verde, né? Que é uma copa de uma árvore. Então, você imagina a dimensão do que é essa floresta aqui, né? E a dimensão do que tamanho que é esse rio que está aqui, né? Então, é muito grande, é uma área muito ampla, é o maior dos domínios, né? Uma área bastante plana, baixa altitude, com muitos rios, é uma área muito alagada, né? Como a gente viu, é uma área equatorial, então o clima dessa região é como? Tem a ver com o Equador, ou seja, no Equador tem luz do sol o ano todo, por isso é quente o ano todo. E se é muito quente, toda a água que tem por aqui evapora durante o ano todo e chove muito durante o ano todo. Então, é um lugar que tem muita chuva durante todo o ano. E isso faz com que se desenvolva essa vegetação que é exuberante, né, e é muito rica, é o lugar de maior biodiversidade do mundo, justamente porque é o lugar de maior disponibilidade de água do mundo, né? E a água não é só para a vida dos animais, mas também das pessoas, né? É nos rios que moram as pessoas, né, bem nas casas de palafitas, né, entre o rio e a beira do rio. É no rio, pelo rio que as pessoas se transportam, né, principalmente por canoas e barcos, então são poucas as estradas que passam por lá, então o trânsito é feito principalmente por barco, né? E essa floresta que se desenvolve lá é a floresta amazônica, a gente já falou dela, né? Mas é importante lembrar uma coisa, que o solo da floresta amazônica ele é pouco rico em nutrientes, ele não é um solo rico, ele é um solo pobre. É um solo que depende da serrapilheira. A serrapilheira é aquilo que cai, é o que cai da floresta. Então, os galhos de árvore, as folhas, os animais mortos, tudo que a vida que vai caindo ali, que vai se decompondo, é essa decomposição que vai gerando os nutrientes necessários para a floresta. Então, ela é uma floresta autossustentável. Ela mesma repõe os seus próprios nutrientes. Ela não precisa nem do solo para fazer isso acontecer. O que significa que se você retira a floresta, você retira o seu sustento. Você tira os nutrientes que ela precisa para se desenvolver. Tanto ela quanto qualquer outra coisa que você queira colocar ali para produzir. Por isso, desmatar a floresta amazônica para a agricultura é uma burrice. Porque o solo não é rico o suficiente em nutriente para poder fornecer alimento para o que quer que seja que você vai plantar ali. Né? Ele serve como uma base para aquela floresta que vai conseguir se alimentar. Mas não, de outro caso, não consegue se desenvolver. Ou vai ter muitos problemas, vai precisar de muito adubo, muita químico para conseguir fazer aquilo produzir. Então, para vocês darem uma olhada, né, para ter uma ideia da dimensão, né? Olha só como é enorme, né? Uma enorme área plana, muito alagada e florestada, né? Terras baixas, florestadas, equatorial. Bom, e aí por último, então, tem as faixas de transição. O que são essas faixas de transição? São essas regiões que vão ter características de de 2 ou mais domínios, né? Então, por exemplo, aqui é uma foto que eu trouxe lá da Chapada Diamantina, que está justamente numa região, numa faixa de transição entre o domínio dos mares de morros, o domínio do Cerrado e o domínio da Caatinga. Olha só, então é um lugar que basicamente predomina, né, o Cerrado, mas está lá o cacto do mandacaru,
que é característico da caatinga, né? E os cactos, conforme eles vão ficando velhos, eles vão virando lenhosos. Então esse daqui tá virando uma árvore, mesmo assim que ele falou, ele tá virando uma árvore, mas ele vai ficando lenhoso. Ele deixa de ser uma, uma planta com essa, como é que fala? Superfície que é da onde ele faz a fotossíntese para virar uma lenha. E aí ele vai morrendo. Então conforme ele vai ficando assim, ele vai morrendo, né? Mas enfim, eu estava numa região mais próxima do Cerrado, né? Mas tem uma transição, umas características da Caatinga. Então se misturam, né? Essas características, né? Ou, por exemplo, o Pantanal, né? O Pantanal tem um relevo que é característico da floresta do domínio amazônico, né? Que é uma região bastante plana, né? E alaga bastante, só que só que o lugar onde ele fica é um lugar em que chove, é um clima tropical, então não tem água durante o ano todo, que nem tem lá no domínio amazônico. Então, ele vai variar bastante. Então, ele tem essa característica do relevo do domínio amazônico, mas ele tem também a característica do clima do relevo do domínio do cerrado. Então, por exemplo, tem plantas aqui, ó, Vitória Régia, que é característica do domínio amazônico, mas é, ele não é sempre assim, né? O verão e o inverno do Pantanal são completamente diferentes. Por quê? Porque ele tem esse regime do domínio dos cerrados, né? Então ele traz essas características da vegetação do cerrado. Mas também tem várias vegetações que são várias plantas que são características também do domínio de mares de morros. Então no Pantanal tem essa mistura também desses três domínios: dos mares de morros, do cerrado e do domínio amazônico. O outro lugar que eu vou falar para vocês, eu vou mostrar depois no mapinha para vocês saberem onde é. É a Mata dos Cocais, que é um lugar em que tem características tanto do domínio do domínio do amazônico, que tem essas palmeiras, né, que são características do domínio amazônico, mas que tem características também do domínio do cerrado e da caatinga. Olha só, isso daqui é onde eu tô falando, onde que é isso, né? A Chapada Diamantina, que tinha aquele cacto virando árvore, é aqui, ó, mais ou menos, que é onde eu tava, que eu tirei a foto para vocês. Então, tá entre essa faixa de Cerrado, Caatinga e Mares de Morros. O Pantanal, que eu tava falando para vocês, fica aqui, ó, que é nessa região bem plana e é onde tem características do domínio da amazônico, que é plano como o regime amazônico, mas tem o regime climático típico do Cerrado, por exemplo, e também tem várias vegetações características também da Mata Atlântica, porque ele ocupa essa parte aqui. O último que eu mostrei lá, a Mata dos Cocais, acontece aqui, ó, nessa transição entre domínio amazônico, caatinga e cerrado. E a gente que está aqui, por exemplo, ó, nós estamos aqui, né? A gente, por exemplo, isso, Rafael, é a Chapada Diamantina, é na Bahia, isso mesmo. E aí, a gente está aqui, ó, nesse cantinho, que é numa faixa de transição. O que domina, a vegetação que domina aqui pra gente é a Mata Atlântica, né? E é uma Mata Atlântica que tem uma característica que varia de verão e inverno. Isso é característico do clima do Cerrado, variar por causa do verão e inverno. Ela perde suas folhas, né? Ao mesmo tempo que, apesar da gente não fazer parte do domínio das araucárias, tem algumas araucárias perdidas por aí, não é mesmo? Então, também tem essa característica do domínio das araucárias. Tem muitas plantas também que são características do relevo dos mares de morros. Então, nós também estamos numa faixa de transição. Beleza? Perguntas. Acho que o Guilherme tinha pergunta. Quantos anos tem os domínios morfoclimáticos? Então, olha só. Boa pergunta, Guilherme. Na verdade, o que a gente chama de domínios morfoclimáticos é apenas uma classificação que um cientista deu. Essas paisagens já existem aí, algumas há milhares de anos, outras há milhões de anos, né? Por exemplo, a floresta amazônica, ela é mais recente, ela é bem recente, ela tem, agora eu não me lembro, 7.000, talvez 7.000 anos, se eu não me engano, de idade.
Já o Cerrado, ele é muito mais antigo, ele tem milhões de anos, né? Então, depende dos lugares, né? E essa também é uma característica que o Aziz Absaber levou em consideração para poder classificá-los. Mas é importante lembrar ó, que o que a gente chama de domínio, né, é uma classificação que esse geógrafo estudou e acha que é a mais, como é que fala? Mais útil ou mais característica, né, mais correta, isso mesmo, mais correta para essa vegetação. É uma forma de enxergar a realidade, né? Então, ele olhou para as paisagens com aquele conhecimento que ele tinha e disse, vou chamar isso daqui de domínios morfoclimáticos, porque isso, por causa disso, 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 porque esses elementos estão todos conectados, a vegetação, o clima, etc., eles são homogêneos nesses lugares, então, por isso eu entendo como isso, né? Então, é isso, a paisagem estava ali antes dele aparecer, né, para dizer isso. Então, e é isso que ele quis dizer lá naquela citação que eu falei, né? As paisagens estão aqui antes do homem poder pisar na Terra, né? Então, ou principalmente antes da colonização aqui, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, precisaria ter esse olhar, né? Mais amplo. E os lugares desmatados, eles são considerados o quê? Então, esse estudo dele, ótima pergunta, Guilherme. Os lugares desmatados, esse trabalho dele, ele fez com base na cobertura vegetal original, né? E aí, esse livro, então, eu falo para vocês que eu amo esse livro e ele é meu livro não é de cabeceira, porque eu não durmo ele aqui na minha cabeceira, mas ele é meu livro de viagem. Sempre que eu viajo, eu levo ele, porque eu consigo ver, conforme eu vou viajando, eu consigo ver aquilo que ele escreveu aqui, né? E E ele vai falando, quando ele vai falando do domínio, ele não fala só do domínio, ele fala de como essa paisagem foi sendo apropriada. Então ele fala de como foi desmatado, por que foi desmatado, o que está rolando lá e assim por diante. E ele foi um cara que trabalhou no Brasil inteiro. Então ele conheceu de perto, por exemplo, que eram os projetos de mineração, né? Que eram, não, que são os projetos de mineração no Brasil, que estão destruindo o país, né? Enfim, tudo isso. Então, isso que é muito lindo do livro também, porque ele não fala só das características físicas. Por isso que eu brigo quando o povo fala, o Aziz era um geógrafo físico. Ele era também, sabe? Mas ele falava muito de como aquilo foi ocupado e quais que são as relações humanas sobre isso, sabe? Então, isso é muito importante. Isso mesmo, Arthur. O Cerrado é esse bioma mais antigo, né? Os biomas, inclusive, também é uma classificação feita pelos cientistas, né? Então, para o Aziz é uma classificação um pouco diferente, né? Mas que, com certeza, leva em consideração essas características aí. O que mais? Outras perguntas? Dúvidas? Então, pessoal, eu coloquei o que tem lá no Moodle. No Moodle tem o Sertão Velho Cerrado lá para vocês, e eu coloquei também a introdução do livro aqui, desse livro. Como eu falei para vocês, tem lá, acho que são 15 páginas mais ou menos, dele explicando, e ele vai falando sobre todos os domínios, todas as características dos domínios. É um resumão, vamos dizer assim. Não é uma leitura fácil, mas não é obrigatória também. Vocês não precisam ler se não quiser. Mas para quem se interessou e gostou um pouquinho do que eu falei, se interessou um pouquinho sobre a história dele, dá para ver, dá para ler lá, tentar ler e ver como que é essa leitura dele. É um livro incrível, assim. E aí tá lá disponível para quem tiver essa curiosidade e quiser ver, tá? E aí é isso, minha gente. Por hoje é isso. Então, depois daqui, então, de preferência, faz uma pausinha aí e depois vai lá assistir o filme do Sertão Velho Cerrado, que é muito bom, um documentário, pode ser no Netflix. Pode chamar a família para ver também, se quiser, porque é um filme bem, bem legal. E, e é isso. Eu acho, Arthur, que é de 2018, eu acho. 2018, eu acho que é o filme, se eu não me engano.
Beleza, gente? Então, Obrigado. Bom final de semana. obrigado para vocês também. Um beijo. Até a próxima aula. Se cuidem e bom fim de semana.